Hoje a gente vai para a terceira aula dos benefícios do sono para o cérebro, essa série que está sendo desenvolvida para falar dos benefícios do sono para o nosso cérebro. Hoje a gente vai falar um assunto muito importante, muito especial, é uma aula grande, não sei se vai ser tão grande, mas é uma aula muito prática. Ou seja, a gente vai falar da ciência desenvolvendo ferramentas para a gente melhorar o nosso sono, especificamente na parte de qualidade do sono, para a gente melhorar a nossa memorização, a nossa capacidade de aprendizado e como as memórias entram no nosso cérebro, como que elas são esquecidas. A gente vai falar especificamente sobre isso, como que a ciência está entrando para melhorar isso daí, para trazer ferramentas práticas. Então, eu vou compartilhar minha tela contigo e a gente vai direto para a aula, porque tem bastante coisa para falar. Então, como sempre, vamos lá, vamos começar falando para quem é essa aula. Essa aula é para quem quer dominar o sono, para quem busca atingir equilíbrio entre sono e as demais áreas da vida. Não adianta ter tudo equilibrado com falta de sono, ou sono bom e as áreas da vida ruins. Então, tem que ter esse equilíbrio para a gente trazer os maiores benefícios do sono, não prejudicando as outras áreas. E também para quem quer melhorar a capacidade cerebral, principalmente, a gente está falando de cérebros, de benefícios do sono para o cérebro. Então, referências, dessa vez eu trouxe somente a referência que é o livro do Matthew Walker, Por que Nós Dormimos. É o livro que eu sempre cito como fonte aqui no canal. Essa aula veio basicamente de um capítulo do livro dele, que é um capítulo espetacular. Eu trouxe quase que o capítulo resumido aqui nessa aula, então eu usei somente esse livro como fonte. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir esse livro, é um livro espetacular. Então, o que você vai aprender nessa série de vídeos Benefícios do Sono para o Cérebro, a gente já viu a aula 1 e a aula 2. Na aula 1 a gente viu porque o sono é importante antes do aprendizado, né? Basicamente ali, quando a gente dorme antes de aprender, a gente libera espaço no nosso cérebro para a gente aprender coisas novas. O nosso hipocampo fica mais vazio para receber novas informações de aprendizado. A gente aprende mais, a gente aprende melhor. E também a gente viu dicas para estudantes melhorarem a capacidade de aprendizado e memória, não só estudantes, né, mas todo mundo que utiliza muito o cérebro durante o dia e fica esgotado com aquela fadiga mental. Quando a gente dorme, a gente libera espaço. A gente viu isso na aula 1. Na aula 2 a gente viu por que o sono é importante depois do aprendizado, né? Basicamente a gente viu que quando a gente dorme, o sono transfere as memórias de curto prazo para memórias de longo prazo e a gente grava, a gente memoriza as informações e por isso ele é importante. Eu expliquei com bastante detalhes sobre isso na aula 2 e a gente viu também conclusões sobre a incrível correlação entre o sono e a capacidade de aprender, porque o sono basicamente consolida as memórias para a gente gravar, para a gente aprender de vez aquilo que a gente aprendeu. E na aula 3, que é a aula de hoje, a gente vai ver o sono definindo as memórias relevantes, né? O sono ele tem a capacidade de definir o que é relevante, o que não é relevante. Ele tem a capacidade de apagar as coisas que não são importantes. E a gente vai ver como que isso acontece, inclusive experimentos que a gente conclui essas conclusões ali. A gente vai ver isso na aula. E também a gente vai ver as ferramentas da ciência atuando no sono. A gente vai ver o experimento científico e as conclusões. Experimento científico e as conclusões. Então é uma aula bem prática e bem importante para a gente se atualizar do que está acontecendo na ciência. São experimentos agora desses últimos anos aqui do século XXI que já está acontecendo e está cada vez mais evoluindo esse aspecto. E na aula 4, que é a próxima aula, a gente vai ver os benefícios do sono para outros tipos de memórias cerebrais, não somente aquelas de livro-texto, que são baseadas em fatos. Essas aulas, as 3 primeiras, a gente está vendo a capacidade de memorização que o sono beneficia somente para essas memórias baseadas em fatos. Então são acontecimentos, são situações que a gente grava, e na aula 4 a gente vai ver os benefícios para outros tipos de memória, como por exemplo a memória motora. Por exemplo, alguém está tocando piano, e será que o sono é importante para a pessoa aprender a tocar piano? Aprender a tocar piano é uma coisa que ninguém relaciona a sono, mas na aula 4 a gente vai ver que isso sim é importante, e também os impactos do sono em atletas e na performance física dos atletas. A gente vai ver dados de atletas olímpicos
correlacionados à quantidade de horas que eles dormem e vamos ver como é que isso se comporta. É uma aula bem interessante também. Então vamos direto para essa aula, a ciência atuando no sono, né? Como eu falei, é uma aula com bastante experimentos práticos para a gente tirar conclusões diretas desses experimentos. Então, vamos fazer uma revisão de como funciona o nosso sono. A gente vai precisar desse conhecimento. Então, se tu não me acompanha, talvez tu não saiba de alguns conceitos de como o sono funciona. E se tu me acompanha, é bom revisar também. O sono basicamente funciona em ciclos de sono. Ele é quebrado em ciclos de sono e o ciclo de sono tem duração de 90 minutos. Então, a cada 90 minutos a gente faz um ciclo de sono enquanto a gente dorme. E numa noite inteira a gente dorme mais ou menos de 4 a 5 ciclos de sono. Isso é muito pessoal. Eles têm mais ou menos essa duração e eles são compostos por fases, né? Então vamos para definição rápida. Dessa vez eu trouxe uma imagem aqui para nos ajudar. Aqui são um ciclo de sono composto por 5 fases de sono, tá? Basicamente ali no estágio 1, transição da vigília para o sono. Vigília é quando a gente está acordado, é uma transição, dura uns 10 minutos aqui, a gente já está dormindo, já está no estágio 1, já passa para o estágio 2. Estágio 2, início do sono mais pesado. O estágio 3, início do sono profundo da recuperação fisiológica. O estágio 4, o sono profundo com a diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. Esses 4 primeiros estágios são os estágios compostos pelo NREM, que é o sono ali ficando mais profundo e é um sono mais que existe uma sincronia cerebral. Cada vez mais as ondas cerebrais vão ficando mais lentas e mais lentas. Então, no estágio 4 é quando a gente está em sono profundo, quando a gente reduz a temperatura corporal, reduz a frequência cardíaca, reduz a pressão sanguínea, fica tranquilo, fica relaxado e o nosso cérebro fica muito lento, né? E depois disso, a quinta fase é o sono REM, é o sono restaurador, no qual o corpo fica imóvel, apenas os olhos se mexem rapidamente e os sonhos acontecem nessa fase. É uma fase diferente das fases anteriores. Ela não é necessariamente uma fase mais profunda, mas é uma fase diferente, que a gente sonha e que o nosso cérebro está muito rápido, muito semelhante a quando a gente está acordado. Então, essa é a fase REM, os nossos olhos se movem rapidamente e os sonhos acontecem aqui. Então, essa é a definição das fases do sono. E aqui a gente vai ver as atividades elétricas, né? Aqui essa imagem foi dividida em somente 4 fases, porque a literatura às vezes divide o NREM em 3 aqui em 2 fases, ou tem o 3 e o 4 aqui. Dessa figura ele dividiu só em 3, também tá certo, são só pontos de vista semelhantes da mesma coisa. Então aqui basicamente o NREM em fase 1 é quando a gente está adormecendo, nossa atividade cerebral está muito rápida ainda. O NREM em fase 2 está um pouco mais lenta, mais sincronizada. E o NREM em fase 3 é o sono profundo, em que as atividades cerebrais estão bem lentas, as ondas estão mais lentas. É como se a gente tivesse, alguns cientistas falam que é como se a gente estivesse meditando, que a gente consegue relaxar o cérebro, né? E aqui o REM é quando a nossa atividade cerebral está muito rápida, semelhante a quando a gente está acordado, mas a gente está completamente imóvel, como se fosse uma estátua e sonhando, né? Então, essas são as atividades elétricas de cada fase. E aqui foram as fases de sono, tá? É bem rápida essa revisão, só para a gente atingir o mesmo patamar, para a gente ver os experimentos e entender eles melhor. Então, existem os padrões de ondas elétricas cerebrais, né? Cada fase, quanto mais profundo for o sono, mais lenta é as ondas elétricas, apesar do sono REM, que é a última fase, que está, de novo, rapidamente acontecendo as ondas elétricas. E o que é uma polissonografia? É o nosso estudo de quem está dormindo, né? E nesse estudo a gente mede 3 coisas. A primeira são as ondas cerebrais, a segunda são os movimentos oculares, né? Que no REM eles se movem rapidamente, os olhos se movem rapidamente, e no NREM não se move. E o terceiro ponto é a atividade muscular. Esses 3 pontos compõem uma polissonografia. Essa foi a revisão do sono. Vamos para os experimentos científicos agora, em como que a ciência está atuando no sono. Então, existiu um experimento científico com ondas elétricas. Ele aconteceu em 2006 por uma equipe de pesquisa na Alemanha.
E ao invés de medir as ondas elétricas, eles inseriram ondas elétricas no cérebro dos participantes, que foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo foi tiveram um sono normal, e o segundo grupo foi influenciado pelos cientistas inserindo essas ondas elétricas no cérebro com eletrodos na cabeça dos participantes. E a aplicação foi uma aplicação de pequena quantidade de voltagem elétrica, e o teste que eles queriam fazer é se isso podia influenciar a qualidade do sono das pessoas. Como ocorreu isso? Os participantes entravam no NREM profundo, o estimulador cerebral era ligado, ele era ligado em compassos rítmicos com as ondas lentas. Então, no NREM profundo a gente viu aqui, a gente revisou que as ondas estão bem lentas e elas estão em sincronia. Então, eles colocavam eletrodos que existiam impulsos elétricos que, quando, por exemplo, a onda estava subindo, existia um impulso ali que fazia a onda subir um pouco mais. Quando a onda estava descendo, era um impulso também que fazia a onda descer um pouco mais. Isso em sincronia com a onda lenta. Então, eles inseriram essas ondas, né? Então, eram pulsações elétricas leves, ninguém acordava, mas houve um impacto mensurável no sono. E qual foi esse impacto, né? Antes de falar dos resultados, ambos grupos aprenderam uma lista de fatos novos no dia anterior. Então, os 2 grupos, os que tiveram impulsos elétricos e os que não tiveram, aprenderam uma lista grande de fatos novos. E os testes de memorização eram feitos na manhã seguinte. A gente já viu nas aulas passadas que quando a gente dorme, a gente libera espaço no hipocampo e a gente transfere as memórias para o córtex, que é o espaço de memórias de longo prazo. Isso por si só já acontece uma melhoria na memória, mas nesse teste não era para saber se isso aconteceu ou não. Isso a gente já sabe que acontece, que há uma correlação. Eles estavam testando se os impulsos elétricos influenciavam ou não no sono, né? E os resultados, o grupo com os estímulos teve um aumento na intensidade das ondas elétricas, das ondas lentas, né? Então, a intensidade das ondas lentas aumentaram os fusos de sono. A gente viu que os fusos de sono são aquelas rajadas de ondas curtas e poderosas que a gente viu nos experimentos das aulas anteriores, que eles têm, quanto mais fusos de sono, há uma correlação com uma melhoria na memorização e na capacidade de aprendizado do indivíduo. Então, é como se ele transferisse as memórias de curto prazo para as memórias de longo prazo. Ele libera espaço no hipocampo e transfere para o córtex, né? A gente viu que quanto mais fusos de sono, mais isso acontece. Há uma correlação direta. Então, quando aumenta os fusos de sono, a gente pode entender, a gente pode perceber que melhorou a memória naturalmente desses participantes, né? A memória que eu digo é a memorização dos fatos que eles aprenderam na noite anterior. Então, o número de fatos lembrados quase dobrou das pessoas que tiveram esses impulsos elétricos aplicados no cérebro. Então, isso é a ciência atuando para melhorar a nossa memorização, para melhorar o nosso sono profundo, né? Então, a aplicação de estímulos elétricos na fase REM e na vigília, que é quando a gente está acordado, não tiveram os mesmos resultados. Eles tiveram resultados importantes somente quando aplicados no sono NREM, na fase profunda, na fase que existe uma sincronia de ondas. Então, é ali que eles aplicaram. E também métodos eficazes estão sendo desenvolvidos rapidamente. Isso aqui foi em 2006, né? Hoje a gente já consegue, a gente já está percebendo que a ciência ainda está atuando e esses métodos estão sendo desenvolvidos rapidamente. Lembrando que esse livro que eu trouxe como fonte foi escrito em 2017, então esses métodos estão sendo desenvolvidos ano após ano e essa foi uma das últimas experiências que a ciência fez, né? Uma das mais recentes. O que mais que a ciência fez? O experimento científico com alto-falantes do tipo metrônomo. O que é o metrônomo? É aquele dispositivo que é sincronizado, que os músicos usam para trazer
para trazer ritmo para suas músicas, né? Que é como se fosse um ritmo para trazer sincronia. Isso é um metrônomo, né? Então, a tecnologia envolve a produção de tons auditivos moderados por alto-falantes. O que aconteceu, né? Eles pegaram indivíduos, eles colocaram alto-falantes na cama, nos dois lados, e colocavam um metrônomo ali, sincronizado com o ritmo de ondas lentas das pessoas. Então, eles eram inseridos enquanto o indivíduo dormia, o mesmo ritmo das ondas cerebrais lentas, e o resultado disso foi que ocorreu o sono ainda mais profundo e uma impressionante melhora na memória de 40% em relação ao grupo que não utilizou os metrônomos. Então, a gente viu que colocando uma sincronia de sons, quando a pessoa está dormindo, isso estimula também uma melhoria na memória, aumenta os fusos de sono, e isso tem um impacto bem grande na qualidade do sono das pessoas. E aí tu deve estar te perguntando, bom, então eu vou correndo comprar esses dispositivos para melhorar, para aumentar a capacidade do meu sono, para melhorar o sono, para eu tornar o sono mais profundo. Mas, importante, não tente fazer isso em casa ainda, né? De repente um dia, mas hoje os aparelhos de estimulação cerebral podem ser perigosos. É necessária uma regulamentação de segurança, né? A gente está mexendo com voltagem, com cargas elétricas, isso pode ser muito perigoso, e existem compras e vendas desses aparelhos na internet por pessoas que muitas vezes não têm uma comprovação técnica desses aparelhos, e também existem erros na construção ou aplicação da voltagem desses aparelhos. Existiram já relatos de perda de visão temporária e queimaduras na pele. E também sons acústicos de tic-tac, se não forem bem sincronizados, podem fazer mal ao seu sono, ao invés de bem, né? Aqueles metrônomos, se não tiverem em sincronia perfeita com o ritmo do teu sono, vai te fazer mal, vai atrapalhar o teu sono ao invés de ajudar. Então, ainda são ferramentas que estão sendo desenvolvidas e ainda estão engatinhando, digamos, né? Então, vamos para os próximos experimentos aqui. Experimento científico com cordas na cama. O que é cordas na cama, né? Foi uma equipe de pesquisa na Suíça que colocou uma cama suspensa no ar com cordas em polias giratórias. Então, eles amarraram uma cama com cordas no ar e fizeram balanço da cama, suspenderam ela e fizeram como se estivessem embalando um bebê, e colocaram participantes para testar a influência disso no sono. Olha a que ponto a ciência chegou. Os pesquisadores são criativos mesmo, né? Então, a cama era balançada de um lado para o outro, a velocidade era controlada, existiam dois grupos, metade balançava a cama e metade não balançava. E quais foram os resultados? Incrivelmente, mais profundidade no NREM profundo, mais qualidade nas ondas cerebrais, os fusos de sono mais do que dobrou, né? A gente pode entender aqui que quando o fuso de sono dobra, também dobra uma capacidade de memorização, de aprendizado, de transferência de memórias de curto para longo prazo, né? Aquela coisa toda que a gente já viu. Não foram feitos testes de memória nesse experimento, mas sabemos que existe a correlação de fusos de sono dobrarem com melhora significativa na memória, né? Então, também a gente percebe que balançar um bebê para dormir faz sentido, existe uma sincronia, por algum motivo o nosso cérebro gosta disso, né? Quando a gente está em sono profundo, a gente está balançando o bebê ali, e até para ele dormir, para ele pegar no sono também é bom. Então, de repente, daqui a alguns anos, isso pode ser desenvolvido, alguma cama que balança, que melhora o sono das pessoas. Isso é a ciência trabalhando, né? Então, vamos para o próximo. A ciência conseguiria selecionar as memórias que são importantes? O que é isso, né? O que eu estou falando? Será que... Claro que a gente viu que o nosso sono melhora a nossa memória como um todo. A gente lembra de mais fatos que aconteceram nos dias anteriores. Mas será que a gente conseguiria selecionar aqueles fatos que a gente quer lembrar? Será que a ciência conseguiria desenvolver um dispositivo que fizesse isso? Bom, existe um fato, né? Todas as memórias
do dia anterior são acentuadas no sono, como eu acabei de falar, e como se fôssemos em um restaurante, em um buffet livre, recebêssemos tudo que está disponível no buffet, né? A gente chega no buffet, a gente recebe todas as comidas no nosso buffet, no nosso prato. É como se a nossa memória fosse assim, a gente está lembrando de todos os acontecimentos. Será que a gente conseguiria escolher aqueles que a gente consegue lembrar? Isso está meio que parecendo ficção científica, né? Mas vamos pro que está acontecendo de fato. Que tal se pudéssemos escolher as memórias que quiséssemos gravar e as que quiséssemos esquecer? Bom, isso existe, se chama reativação direcionada da memória, né? Então, foi feito um experimento, preste atenção nesse experimento, que é um experimento incrível, né? Foi feito pelo Matthew Walker e equipe, né? Que é o autor do nosso livro, que a gente está usando como fonte aqui. Eles pegaram um grupo de indivíduos e antes de irem dormir, eles colocaram imagens individuais de objetos em localizações distintas numa tela de PC. Então, eles colocaram um indivíduo na frente de uma tela de computador e eles colocavam imagens de objetos, por exemplo, um gatinho lá no canto, depois uma campainha lá embaixo, depois um teclado de computador lá no outro canto. Então, eles iam colocando um objeto em algum lugar da tela, outro objeto em algum outro lugar da tela. Então, cada imagem vinha com um som relacionado, né? Então, o gato, aparecia o gato num lugar da tela e fazia lá miau, fazia o som do gato. A campainha, depois aparecia uma campainha, fazia plim plim, o som da campainha. E então, esse som era relacionado com a imagem. E o objetivo depois era fazer o participante lembrar o objeto e a localização que ele estava. Foram testados 100 itens, 100 objetos diferentes, em 100 localizações diferentes, né? Todos os participantes dormiam e durante a noite aqui que está o pulo do gato, os cientistas colocaram toques baixos dos sons relacionados à imagem. Então, eles colocaram lá, emitiam o som da campainha, o som do gato. Enquanto a pessoa estava dormindo, eles colocavam tocar baixinho, né? E foram colocados 50 sons de 100. Então, 50 sons eles colocaram tocar quando o participante estava dormindo, dos 100 que eles colocaram no experimento, né? Então, o cérebro estava sendo guiado para recuperar essas memórias dos sons que tocavam. E o que aconteceu, né? Na manhã seguinte, aparecem objetos variados, uns foram vistos, outros não. Então, o participante tinha que lembrar se ele viu aquele objeto ou se ele não viu. E se ele via, o objeto aparecia no centro da tela, e se ele lembrava, ele ia lá e arrastava o objeto para o local que ele achava que ele tinha visto. Os cientistas estavam testando a capacidade do participante lembrar do objeto, também da memória espacial que o objeto estava. Então, todas as imagens estavam corretamente emparelhadas com o seu som, e o resultado disso foi uma tendência notável para lembrar dos objetos guiados com as pistas sonoras que eram emitidas enquanto os participantes estavam dormindo, né? Como se estivéssemos selecionando as memórias que quiséssemos lembrar, né? Como se fosse num filme de ficção científica de verdade, mas é o que está acontecendo, né? Então, existem diversos usos para esse método, né? A gente pode pensar em várias e várias coisas, várias aplicações para isso, né? É possível reforçar algo aprendido, mas não aprender algo do zero, né? Então, existiam muitos charlatões nas décadas lá de 80, de 90, vendendo aqueles cursos de inglês para quando a pessoa está dormindo. Então, aprenda inglês dormindo. Tu coloca um professor de inglês falar na tua cabeça e aí as pessoas achavam que a gente ia aprender. Claro que isso não faz sentido, não funciona. Então, só funciona para algo que a gente já aprendeu e para a gente memorizar, né? Então, no experimento foram informações triviais, foram informações curtas, leves, e nada de muito complexo, como um curso de inglês, né? Então,
não há comprovação de aprendizados complexos, ou seja, não funciona tu colocar o teu professor falando na tua cabeça enquanto tu tá dormindo, repetindo a aula, que tu não vai bem na prova, não é isso ainda, né? De repente, algum dia, quem sabe, mas hoje não é isso, hoje o experimento ele foi feito para informações triviais ainda. Mas já são indícios importantes, né, de que a gente consegue sim fixar coisas, a gente consegue selecionar coisas, e daqui a pouco a gente vai ver um experimento parecido com esse, muito interessante também. Então, isso foi a ciência atuando no sono, né, a gente ainda vai ver mais um experimento científico, e aqui a gente vai entrar em outro assunto agora, se dormir para esquecer, a gente consegue, como assim dormir para esquecer, né? O nosso cérebro esquece das coisas quando a gente dorme também? Sim, o nosso cérebro esquece. Então até agora a gente viu que dormir é importante para aprender coisas novas e para lembrar, fixar das coisas que a gente já aprendeu. Então, o sono também é importante para esquecermos memórias. Por exemplo, onde deixamos o carro na semana passada. A gente não quer saber onde a gente deixou o carro na semana passada, a gente quer saber onde a gente deixou o carro hoje, né? Então, isso é importante para a gente aumentar o espaço útil do nosso cérebro. Se a gente lembrasse de tudo, absolutamente tudo que a gente já fez na nossa vida, a gente não teria espaço suficiente para isso, né? Então, torna-se mais fácil recuperar as memórias para lembrar. Ou seja, é como se a gente estivesse procurando um documento numa mesa organizada e também esquecer é o preço que pagamos para lembrar, né? Então, quando a gente esquece o nosso lixo, as nossas coisas que a gente não precisa, a gente consegue lembrar melhor das coisas. Então, alguns conceitos importantes aqui. Francis Crick, ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1962. Ele descobriu a estrutura helicoidal do DNA, então isso levou ele a ganhar um prêmio Nobel. E em 1983 ele voltou os seus esforços para o sono, né? Ele foi um neurocientista, ele foi um bioquímico, enfim, ele era um cientista que aprendia sobre várias coisas, fazia experimentos científicos, já ganhou um prêmio Nobel. Em 1983, ele sugeriu que a informação, ele sugeriu que a função do sonho no sono REM era remover cópias indesejadas ou sobrepostas de informação no cérebro. Então, é como se ele chamou isso de memórias parasíticas. Então, ele quis dizer que o sonho, quando a gente está dormindo, tinha a função de remover as coisas duplicadas do nosso cérebro. Era como se a gente estivesse esquecendo as coisas que não faziam sentido, que é o que a gente viu ali em cima, que o sono faz. E aqui em 83 foi a primeira sugestão de alguém importante, de alguém que tinha base científica para sugerir isso, né? Então, isso ficou na ciência guardado até acontecer esse experimento científico pelo nosso grande Matthew Walker e pela equipe dele em 2009. Então, ali 30 e poucos anos depois, o Matthew Walker quis testar se o Francis Crick estava certo e qual era o nível de evidência que isso tinha fazendo um experimento científico. Então, ao meio-dia, ele pegou participantes que ao meio-dia tiveram uma memorização de uma longa lista de palavras. Todas elas eram marcadas com um F ou com um R. F de forget, de esquecer, né? Então, se a palavra vinha com um F, significava que o participante, depois que o participante leu a palavra, ele via que ele não precisava lembrar daquilo, que ele poderia esquecer daquela palavra. E se a palavra viesse com um R de remember, o participante deveria lembrar aquilo que seria importante. É como se o professor estivesse falando, dando uma aula e falando: isso aqui não vai cair na prova, isso aqui vai cair na prova. É uma informação a mais para o nosso cérebro, para a gente lembrar ou para a gente esquecer as coisas importantes. Então, os participantes foram divididos em dois grupos. Metade deles tiveram uma soneca de 90 minutos de duração e metade deles ficaram acordados depois dessa longa lista de memorização. Então, às 18 horas ocorreram os testes, né?
E o que o teste dizia? Para o participante lembrar de todas as palavras, independente do F ou do R. Ou seja, antes eles falavam, esse aqui tu não precisa lembrar, esse aqui tu precisa lembrar. Aí os caras iam dormir ou ficavam acordados, e aí depois das 6 horas eles falavam, esquece tudo que a gente falou lá de lembrar e esquecer, agora tu vai ter que lembrar de tudo. Tu vai ter que se esforçar para lembrar de todas as listas, todas as palavras que tu puder, né? E o teste era o quê? O sono ajudou os participantes a esquecerem o que não era necessário, conforme o comando recebido na vigília. Então, o sono ajudava aos participantes esquecerem. A gente sabe que o sono ajuda a lembrar as palavras, mas o sono ajuda a esquecer. O sono ajuda a, quando o F está lá na palavra, a gente esquece daquilo, o sono vai atuar nisso. E o resultado foi impressionante, né? Houve um fortalecimento e retenção das palavras remember, como a gente já sabe, né? O sono ajuda a lembrar das palavras, das coisas importantes, e o sono também evitou ou apagou as memórias marcadas com forget. Ou seja, o participante tinha lá, quando ele estava dormindo, ele tinha a palavra e a informação de que não era importante, então o sono ajudou a apagar essas memórias. Então, os participantes sem soneca não tiveram diferença no remember ou forget. Os participantes sem o sono lembraram de todas as palavras numa proporção igual, e os participantes que dormiram lembraram muito mais das que eram para lembrar e esqueceram as que não eram para lembrar. Então, a gente tira uma lição importante disso, né? O sono é muito mais inteligente do que a ciência imaginava. Então, o sono, além de produzir uma força importante para a gente lembrar das palavras, ele também estava produzindo algo que para a gente esquecer das coisas que era para esquecer. Então, contrariando os séculos passados, o sono não fortalece tudo, mas sim somente o que é importante, o que de alguma forma o nosso subconsciente entende que é para esquecer, ele esquece, e o que é para lembrar, ele lembra, né? Então, ao contrário do que o Francis Crick havia previsto, não era no sono REM, nos sonhos, né? Não eram os sonhos que apagavam as memórias, mas sim o NREM, mais especificamente o NREM profundo. E o que no NREM profundo, né? Os fusos de sono, nossos grandes fusos de sono, que são as rajadas de ondas curtas e poderosas. Quanto mais fusos de sono a gente tiver no nosso sono, mais a gente vai lembrar das coisas importantes e mais a gente vai esquecer o que não é importante, né? Então, depois disso, tiveram estudos posteriores, conclusões semelhantes, né? Então, as seleções de memórias dependentes do sono, isso acontece com o sono. O sono é responsável, sim, por essa seleção de memórias. Então, o sono aí sendo mais importante do que a gente imagina, né? Então, alguns trabalhos futuros também estão sendo desenvolvidos pelo nosso grande Matthew Walker. Isso está escrito no livro dele. Ele escreveu lá que ele está desenvolvendo novos trabalhos, né? E que são esses novos trabalhos para eles estão desenvolvendo, eles estão em busca do desenvolvimento de um método para apagar memórias indesejadas. Então, se tu tá lá com algum trauma, com algum caso clínico, ou se tu abusa de algumas substâncias, tu tem provavelmente memórias que são indesejadas na tua cabeça, que tu não quer lembrar daquilo, que seria importante que tu não se lembrasse daquilo para beneficiar a tua vida, né? Então, o Matthew Walker tá lá desenvolvendo um método para esquecer, para fazer o nosso cérebro esquecer dessas memórias indesejadas. E é assim que a ciência está caminhando, é assim que a ciência está buscando se desenvolver. A gente, então, viu aqui que todos os passos que a ciência está dando, o que a ciência já aprendeu, o que a ciência está descobrindo e quais são os próximos objetivos da ciência, né? Então, essa foi a aula, o sono, definindo as memórias relevantes, o que foi importante, o que não foi importante para a gente lembrar e esquecer, né? Então, se tu quiser saber mais, te inscreve no canal, dá um like se tu gostou do vídeo. Aqui embaixo tem minhas redes sociais, o Facebook e o Instagram, e também, mais importante de tudo, o nosso grupo no Telegram. Lá eu posto conteúdos exclusivos, eu mando áudios, eu
compartilho sacadas que eu tenho na minha cabeça. É muito fácil compartilhar conteúdo lá, é só botar o botão lá de falar e mandar um áudio. E além disso, o PDF dessa aula e das aulas passadas também, PDF com todos esses conteúdos aqui. Se for importante para ti, entra lá no grupo que eu mando o PDF. Então, é isso. Depois dessa aula, a gente ainda tem a aula 4, os benefícios do sono para o cérebro, né? Como eu falei, vai ser uma aula importante. A gente vai falar sobre atletas, sobre impactos do sono nos atletas, sobre os benefícios do sono para outros tipos de memória, como memória motora. E lá vai ser uma aula bem longa até. Então, se tu quiser saber mais, se tu quiser seguir acompanhando essa série, te inscreve no canal, dá o like no vídeo e até o próximo vídeo.